Ao contratar a nova empregada, o milionário fica atônito ao reconhecer o pingente perdido de sua filha desaparecida há 18 anos. Um encontro que mudará suas vidas para sempre. O palacete de Eduardo ficava em um dos bairros mais ricos e prestigiados de São Paulo. A rua era tranquila, com outras casas grandes ao redor como fortalezas escondidas pela riqueza. O portão de ferro era alto e bem trabalhado e ao abrir dava passagem a um longo caminho de pedras que levava até a entrada imponente da casa. O jardim era perfeito, cheio de flores raras e árvores antigas como se guardassem os segredos daquela mais íntimos propriedade. Dentro da casa tudo refletia Eduardo forte, grande e frio. O piso de mármore brilhava sob uma luz suave e os móveis de madeira egípcia mostravam o bom gosto do milionário e o luxo discreto. Quadros raros e caros cobriam as paredes, mas havia um vazio ali que nem Eduardo sabia explicar. Eduardo era um homem de meia idade, porém muito bonito e elegante, e que se vestia como as outras pessoas que pertenciam ao seu mundo quase irreal. No meio de todo aquele luxo estava Eduardo com seus quase 50 anos. Ele parecia um lorde sempre impecável em um terno sob medida. A postura dele era firme, quase inquebrável, mas seus olhos estavam vazios. Naquele cenário sofisticado, a presença constante de seu mordomo Augusto era a única companhia. Augusto sabia mais de Eduardo do que qualquer outra pessoa sabia. Que aquele homem tão imponente escondia havia mais naquela presença silenciosa do que a lealdade de um mordomo. Augusto, homem de origem simples e de um coração dedicado, estava com Eduardo há muitos anos. Na verdade, ele era muito mais que um simples empregado. Augusto se lembrava bem do primeiro encontro com Dona Eulália, uma mulher de postura firme e de olhar profundo, mas que trazia uma ternura rara. Era como se ela carregasse um peso silencioso, algo que nunca compartilhava com ninguém, mas que Augusto podia sentir em cada palavra, em cada sorriso. Eulália era uma mulher que conhecia a dor, mas que nunca a deixava transparecer. Ela tinha uma força que Eduardo nunca soube, pois Eulália lutava para que o filho jamais visse o que ela escondia. Na juventude, Augusto era apenas um rapaz de origem humilde que trabalhava no que podia para sustentar a própria família. Quando ele foi empregado pela família de Eulália, encontrou nela uma figura quase maternal. Ela o tratava com respeito e uma bondade que ele raramente encontrava. Com o tempo, eles desenvolveram uma amizade que se tornaria um vínculo inquebrável. Eulália o chamava de meu amigo fiel, e de fato Augusto era o único que sabia dos momentos de angústia que ela enfrentava. Ele era o único que sabia do sacrifício que ela fazia para criar Eduardo sozinha, o único que a via chorar em silêncio quando as luzes da casa se apagavam. Mesmo depois de todos esses anos, Augusto ainda se lembrava das palavras dela, ainda sentia o calor de sua amizade. E em cada gesto que ele fazia por Eduardo, ele sentia que estava, de alguma forma, mantendo viva a memória de sua amiga querida. Pensando e olhando para Eduardo enquanto ele olha pela janela, Dona Eulália, eu prometi que cuidaria dele, que ele não estaria sozinho. Mesmo que ele jamais saiba, mesmo que eu nunca diga, estou aqui para cumprir sua vontade. Augusto sabia que Eduardo carregava o mesmo tipo de dor que a mãe. Embora Eduardo escondesse por trás de sua frieza, o mordomo via os pequenos sinais. O olhar distante, os longos silêncios, a maneira como evitava se conectar com o mundo. Era como se Eduardo tivesse aprendido com Eulália a arte de esconder as feridas, mas ao contrário da mãe, ele jamais aprendeu a curá-las. Em um dia de outono, enquanto a mansão estava mergulhada no silêncio habitual, Eduardo e Augusto tiveram um raro momento de conversa mais profunda. Augusto havia notado o semblante ainda mais abatido de Eduardo, que passava horas isolado na biblioteca, rodeado por livros que nunca abria. O mordomo sabia que algo o estava corroendo por dentro. Augusto, aproximando-se com cuidado: Senhor Eduardo, eu sei que não sou nada além de um empregado, mas, às vezes, conversar ajuda. Eduardo, com um olhar cansado: conversar, Augusto? E o que eu ganharia com isso? As palavras são apenas sons vazios, incapazes de mudar o que já está feito. Augusto, hesitando, mas determinado a tentar: nem sempre as palavras são vazias, senhor. Dona Eulália costumava dizer que as palavras são como remédios. Que, às vezes, basta uma para aliviar um pouco a dor. Ela dizia que o Senhor era sua razão de viver, o motivo pelo qual ela lutava todos os dias. Ela queria tanto que o Senhor fosse feliz. Eduardo, pela primeira vez em muito tempo, foi pego de surpresa. Ele sempre evitou falar sobre a mãe, nunca teve coragem de encarar o vazio que ela deixou. Mas ouvir o nome dela da boca de Augusto, de um homem que a conheceu tão bem, despertou nele uma lembrança esquecida, um eco de algo que ele pensava ter enterrado. Eduardo, com a voz trêmula: minha mãe.
Ela nunca me mostrou nada disso, Augusto. Para mim, ela era apenas alguém rígida, que sempre exigia mais de mim. Augusto, com uma expressão de carinho e saudade, disse mansamente: ela fez isso para protegê-lo, senhor. Dona Eulália acreditava que o senhor tinha um destino grande e que precisava de força para suportá-lo. Mas ela também o amava mais do que qualquer coisa neste mundo. E se me permite dizer, ela jamais gostaria de ver o senhor tão distante de si mesmo. Aquelas palavras pesaram sobre Eduardo como um fardo que ele nunca esperava carregar. Em silêncio ele se voltou para a janela novamente, mas agora o vazio em seus olhos parecia começar a se transformar. Era um pequeno brilho, uma lembrança que, mesmo dolorosa, ainda trazia um pouco de calor. Augusto permaneceu ao lado dele, respeitando o silêncio. Ele sabia que talvez jamais houvesse outra conversa como aquela, mas esperava que de alguma forma aquelas poucas palavras plantassem uma semente. Sabia que sua missão ali ao lado de Eduardo ia além do trabalho e do dever. As sombras da noite já cobriam a mansão quando Augusto, após se certificar de que Eduardo estava repousando, dirigiu-se discretamente à cozinha. Em uma das cadeiras de madeira aguardava sua velha amiga Dona Esmeralda. Uma mulher simples, de cabelos já prateados pelo tempo e olhos que guardavam sabedoria. Ela era quem Augusto confiava para desabafar e falar das coisas da vida, alguém com quem ele compartilhava as dores silenciosas de servir a uma casa cheia de segredos. Dona Esmeralda entrou na cozinha com um doce sorriso que parecia iluminar o ambiente austero da mansão. Sua presença era suave, mas cheia de vida. O riso leve se refletia em seus olhos, que brilhavam com uma ternura sincera, como se trouxesse um pouco do mundo simples e acolhedor para aquele espaço sempre tão contido. Ao empurrar a porta, ela ajeitou o xale colorido sobre os ombros e deu um olhar carinhoso para Augusto, que aguardava em pé ao lado da mesa. O tempo parecia mais suave ao redor dela, e sua energia doce parecia envolver a cozinha como uma brisa morna em um dia frio. Augusto, meu amigo, como anda o nosso Eduardo? Sempre vejo esse menino com o olhar mais perdido, mais sombrio. Ele parece carregado de uma dor que nunca vai embora. Sofrimentos. Augusto, soltando um suspiro cansado, começa dizendo: a Esmeralda, eu já tentei falar com ele sobre certas coisas sobre sua mãe, mas o coração de Eduardo parece uma rocha. Quanto mais o tempo passa, mais ele se fecha. E quem poderia culpá-lo? Ele já perdeu tanto. Dona Esmeralda, balançando a cabeça com tristeza, confirma: sim, meu amigo. Depois da partida de Dona Laura e daquele trágico desaparecimento da pequena Clara, quem seria capaz de continuar inteiro? Augusto olhava para o chão, a imagem da pequena Clara invadindo seus pensamentos. Lembrava-se bem dela, uma menina de cabelos dourados, olhos brilhantes como os da mãe. Era impossível esquecer o dia em que ela desapareceu, uma manhã fria, envolta em mistério e desespero. Esmeralda, eu sempre sinto que se aquela criança estivesse aqui, talvez o Sr. Eduardo tivesse uma razão para sorrir novamente. Ele era tão diferente quando ela estava por perto. Clara era o mundo dele, a luz nos olhos e a alegria de seu coração. Dona Esmeralda segurou a mão de Augusto com um carinho maternal. Ela sabia o quanto aquela história pesava para ele, sabia que ele carregava as dores de Eduardo como se fossem suas próprias. Aquele desaparecimento abalou não apenas Eduardo, mas toda a casa, e principalmente a pobre Dona Laura. Dona Esmeralda continua agora com a voz mais triste: sabe, Augusto, não foi apenas o desaparecimento da Clarinha que levou Dona Laura embora. Foi a falta de respostas, também o vazio que ficou e que nunca mais foi preenchido. Aquele dia, parece que a casa inteira adoeceu de tanta tristeza. Desde aquele acontecimento trágico para todos nós, o Sr. Eduardo nunca mais foi o mesmo homem. Augusto, com o olhar triste, pergunta à amiga: Esmeralda, você se lembra da última vez que viu Dona Laura? Aquele dia, ela parecia tão frágil, tão consumida pela tristeza. Acho que nem ela acreditava mais que Clara poderia voltar. A cada dia eu via a saúde dela minguando como uma flor sem luz. E depois de tanto lutar, ela simplesmente se foi, deixando essa saudade doída. Um silêncio mórbido se instalou entre os dois, pesado, quase sufocante. Augusto ainda lembrava com nitidez do último dia de Dona Laura na mansão. Ela estava no quarto segurando uma pequena roupa de Clara, uma das poucas lembranças que restaram da filha. Seu olhar parecia perdido, fixo no vazio e na dor de ter perdido sua filhinha, enquanto sussurrava o nome da menina como se esperasse que de alguma forma ela pudesse ouvir. Dona Esmeralda agora, quase sussurrando como se estivesse rezando, pergunta a Augusto: você acredita que ela ainda está viva? Que de alguma forma a Clarinha ainda está por aí? Augusto respira fundo: eu não sei, Esmeralda.
já se passaram tantos anos. Às vezes eu penso que seria impossível. Mas outras vezes sinto que ela ainda está presente de algum modo. Como se o destino dela estivesse ligado ao do Sr. Eduardo. É uma sensação que eu nunca consegui explicar. Eu me lembro de como Dona Laura olhava para Eduardo mesmo em meio à própria dor tentando apoiá-lo enquanto podia. E ele tentava ser forte para ela. Mas depois que ela se foi, ele desmoronou por dentro, não foi? Sim, diz Esmeralda. Depois que Dona Laura morreu foi como se o último pedaço de Eduardo também tivesse ido embora. Ele nunca mais voltou a ser o mesmo homem. E a mansão, essa casa que já foi cheia de vida, tornou-se um túmulo para ele, um lugar onde ele vive apenas para cumprir dias sem esperança. A voz de Augusto tremeu um pouco. Esmeralda sabia que ele também carregava o peso de ter testemunhado tudo isso, de ter visto a família se desfazer e de ainda estar ali mantendo viva a memória do que um dia existiu. Mas o que mais lhe doía era saber que Eduardo ainda estava preso naquela dor, incapaz de seguir adiante e de encontrar algum tipo de paz. Augusto, eu sempre penso que talvez, de alguma forma, o Sr. Eduardo ainda possa encontrar um motivo para continuar. Quem sabe, talvez o destino traga algo ou alguém que o faça acordar desse estado. Mas enquanto isso não acontece, ele precisa de você. Eu sei, Esmeralda. Eu me preocupo com ele todos os dias e eu tento cuidar para que ele não se perca de vez. Mas às vezes, sinto que estou lutando sozinho contra uma maré que nunca recua. Augusto passou a mão pelo rosto cansado. Ele sabia que sua missão naquela casa era mais do que apenas servir. Era estar ali para Eduardo, para a memória de Dona Eulália, para honrar o carinho de Dona Laura, para tentar manter a esperança viva. Mesmo que o próprio Eduardo nunca soubesse disso. Dona Esmeralda, com uma voz firme mas cheia de carinho: Augusto, enquanto você estiver aqui, ele não está sozinho. Você é o último elo que liga Eduardo a tudo o que um dia ele amou. Talvez ele nunca diga, talvez ele nunca reconheça. Mas ele precisa de você, meu amigo. Augusto assentiu lentamente. Ele sabia que Dona Esmeralda tinha razão. Ele era o guardião daquela casa, o protetor silencioso do legado de uma família que havia sido despedaçada pela dor. E enquanto houvesse uma chama, por menor que fosse, ele permaneceria ao lado de Eduardo, esperando o dia em que ele pudesse enxergar a vida além das sombras. Com boa noite sincero, Augusto e Dona Esmeralda se despediram naquela noite de lembranças tristes. Eles eram duas almas que partilhavam um segredo, uma dor antiga e uma esperança quase perdida. Mas de algum modo aquela amizade e aquele amor silencioso pela família de Eduardo eram o que mantinham ambos firmes. E naquela noite fria cada um seguiu seu caminho, sabendo que o fardo seria um pouco mais leve simplesmente por compartilhá-lo. A manhã estava silenciosa e agradável quando a nova empregada, cruzou os portões de ferro da mansão pela primeira vez. Com apenas 18 anos, carregava um semblante sereno, porém resoluto, que desmentia sua pouca idade. Sua postura revelava uma força calma, um traço raro e misterioso que contrastava com a rigidez daquele lugar. Ela seguia os passos de Augusto pelo corredor principal, observando cada detalhe ao seu redor. Seus olhos percorreram as paredes, a grandiosidade da entrada, a frieza do mármore, o brilho de um espaço meticulosamente cuidado. Augusto, com um tom formal e controlado, foi explicando à novata: aqui é o hall principal. As ordens para manter esta área em impecável estado de limpeza são inegociáveis. O Sr. Eduardo tem um padrão extremamente elevado quanto à organização. Não haverá margem para erros. Ele manteve a voz firme, uma máscara de disciplina e reserva que ele vestia ao falar da mansão. Mas em seu olhar havia algo sutil, um toque de compreensão que a jovem não deixou de notar, como se soubesse que sob a fachada rígida de mordomo havia uma humanidade que ele tentava suprimir. Augusto, apontando para a ala oeste, indicou: ali ficam os aposentos principais. Sob nenhuma circunstância o Sr. Eduardo gosta de ser incomodado em seus horários de descanso. Ele é exigente quanto a isso. A sua rotina deve ser respeitada sem falhas. A jovem o escutava atentamente, absorvendo cada palavra sem hesitação. Sua expressão não demonstrava nem medo nem intimidação. Ao contrário, ela parecia estudar cada instrução com uma serenidade que era quase desconcertante para Augusto. Ele se deteve observando-a por um breve instante, impressionado com aquela firmeza e calma tão incomuns para alguém de sua idade e na sua condição. Augusto continuou, tentando recuperar sua seriedade: a limpeza deve ser impecável em todos os ambientes, especialmente nos espaços pessoais do Sr. Eduardo. Ele valoriza a ordem. E não é exatamente um homem que faz concessões, especialmente em relação à mansão.
O tom de Augusto era rígido, mas a jovem assentia em silêncio, como se cada palavra fosse não apenas compreendida mas já antecipada por ela. Aquela tranquilidade o desconcertava, trazendo à tona memórias que ele preferia esquecer. Memórias de uma juventude passada, de dias mais simples onde ele conhecera rostos e olhos tão confiantes como os daquela jovem agora à sua frente. Augusto, pausando antes de prosseguir, perguntou: "Você tem alguma pergunta?" Ao que a jovem respondeu: "Não, senhor Augusto. Estou pronta para seguir todas as instruções e respeitar as normas da casa." Havia algo em seu tom que lhe lembrava as palavras de alguém muito querido. Uma lembrança distante que fez Augusto desviar o olhar por um breve segundo. Ele então a conduziu em direção à cozinha, enquanto explicava mais algumas regras e detalhes de sua rotina. Em cada palavra ele tentava manter sua postura profissional, mas sua voz o traía em um interesse sincero, embora bem disfarçado. No fundo ele sabia que a chegada daquela jovem talvez trouxesse uma nova energia à mansão, uma presença quase leve e tranquila, como se ela pudesse acalmar a tensão dos dias que ele e Eduardo viviam em silêncio. Chegando à cozinha, ele fez uma pausa e, com um leve aceno, indicou a área que agora seria seu principal ambiente de trabalho. "Aqui nesse espaço espero que tudo esteja sempre em ordem, senhorita. A senhora Esmeralda também a guiará em algumas tarefas. Ela é cuidadosa, então siga o que ela disser." Augusto observou aquele sorriso rápido e discreto, algo que ele não esperava ver naquele ambiente. Algo que o fez perceber que aquela jovem, com seu jeito calmo e postura firme, poderia de alguma maneira suavizar os dias naquela mansão. Ele se deteve por um instante e o silêncio que se seguiu parecia conter uma promessa silenciosa. Um novo começo, talvez. Mas em seu semblante ele manteve-se sério, como se aquele pequeno lampejo de esperança fosse um segredo guardado apenas para si. "Lembre-se apenas. Aqui o mais importante é a discrição e a lealdade ao Sr. Eduardo." Com essa última frase, Augusto se virou, deixando a jovem sozinha para absorver o que ele havia dito, enquanto ela olhava ao redor da imensa cozinha. Ele sabia que aquela era apenas uma introdução ao que a esperava na mansão, mas no fundo, sentia que aquela jovem era diferente. Sozinha em seu novo quarto na mansão, a jovem empregada permitiu-se um momento de descanso e reflexão, algo que há muito tempo não fazia com paz. Sentada na beira da cama, ela observava cada detalhe daquele quarto pequeno mas bem arrumado e acolhedor. Para ela ele parecia um luxo perto do lugar onde estava acostumada a dormir na casa de Dona Josefa, sua mãe adotiva. Aquele espaço simples mas limpo era um contraste ao que havia deixado para trás, e cada parede parecia um abrigo seguro onde ninguém a trataria com desprezo. Sua mente vagava pelas memórias da casa de Dona Josefa, onde cada dia era uma luta por um mínimo de dignidade, onde ela era vista quase como uma estranha, um fardo, um peso a ser carregado. Lembrava-se de como tinha sido tratada, não como filha, mas como uma criada das irmãs que a olhavam com indiferença e arrogância. Na casa de Dona Josefa, seu quarto era mais uma extensão da despensa do que um lugar para dormir. Paredes descascadas, piso frio e velho, uma janela minúscula por onde quase não passava luz e que mal fechava no inverno e deixava entrar o vento cortante. Aquela imagem era como uma marca em sua alma, um lembrete constante de como era tratada como alguém sem valor. Cada vez que suas irmãs passavam por ela com olhares de superioridade, ela sentia a dor de ser invisível, de ser apenas uma sombra na vida daquela família. As roupas que usava eram sempre as sobras dos vestidos velhos das irmãs, com costuras remendadas e cores desbotadas que mal a aqueciam no frio. Lembrava-se das vezes que chorou sozinha à noite, abraçando a si mesma, como se esse gesto pudesse afastar a tristeza e a solidão, e ainda assim o sono vinha pouco e o descanso nunca parecia suficiente. E agora, ali naquele quarto simples mas limpo, naquela mansão tão grandiosa, ela finalmente sentia que poderia ter uma chance de descansar de verdade, talvez até de recomeçar. Ali sozinha naquele quarto sentiu uma mistura de alívio e dor, como se o peso do passado ainda estivesse em seus ombros, mas começasse a se dissipar devagar. Sentiu um calor leve no coração, como se aquele lugar fosse um refúgio, e se pegou sorrindo com a ideia de que talvez a mansão pudesse ser o primeiro espaço de paz em sua vida. Talvez ali, longe dos olhares frios de Dona Josefa, das palavras cortantes das irmãs e do desprezo ao qual foi submetida, ela pudesse construir algo novo, algum sentido para tudo que havia suportado até aquele momento. E mesmo que não soubesse o que o futuro lhe reservava, ela sentiu que talvez, apenas talvez, estava diante de uma nova chance, algo que nunca tinha tido até então. E com esses pensamentos se deixou envolver por aquele ambiente novo, tão diferente do que estava acostumada, mas que agora parecia lhe oferecer uma paz, ainda que momentânea, uma paz que ela nunca havia conhecido.
Ali naquele silêncio, naquele quarto que para muitos seria apenas um aposento modesto, mas que para ela era quase um palácio, ela fechou os olhos e respirou fundo como se absorvesse pela primeira vez a ideia de que havia um lugar no mundo onde ela poderia finalmente ser apenas ela mesma. Mal clareava o dia quando ouviu os primeiros sussurros vindo do lado de fora de seu quarto. O dia ainda despontava no horizonte com a primeira luz suave tingindo o céu de um tom rosado. A jovem acordou aos poucos, sentindo uma leveza que a abraçava desde a noite anterior. Ainda com o coração aquecido, ela ajeitou o fio dourado que sempre trazia consigo e segurou o pingente de coração com carinho, sentindo aquele metal frio contra a pele. Mesmo sem entender exatamente o motivo, aquele pequeno pingente era precioso para ela, algo que parecia trazer um estranho conforto, como se guardasse um segredo. Lembrando-se das instruções do mordomo, ela se levantou respirando fundo e seguiu o caminho indicado até a cozinha. Ao entrar, sentiu o calor acolhedor daquele espaço e o aroma reconfortante de café-pães frescos e algo doce que não sabia ao certo o que era, mas que trazia memórias de simplicidade e aconchego. Várias pessoas estavam ocupadas, cada uma concentrada em uma tarefa, mas logo ela foi notada. Vivian, aproximando-se com um sorriso sincero: "Bom dia. Você deve ser a nova empregada. Meu nome é Vivian." Vivian, uma mulher jovem e de olhar gentil, estendeu a mão, quebrando imediatamente qualquer barreira entre as duas. Sua presença era leve e amigável, e seu sorriso possuía um calor raro que fazia a jovem sentir-se bem-vinda de uma forma que jamais havia experimentado. Ela retribuiu o sorriso, sentindo uma conexão instantânea quase inexplicável. "Jovem", timidamente, "o bom dia." "Sim, sou eu. Meu nome é Clara." "Muito prazer." Vivian, sorrindo ainda mais: "Bem-vinda, Clara. Sabe, a primeira vez que cheguei aqui também fiquei meio perdida. Mas aos poucos você vai se acostumar. E acredite, todos aqui acabam se tornando uma espécie de família." Clara ouviu aquelas palavras com um certo espanto e esperança. Família era uma palavra distante e quase esquecida em sua vida, algo que nunca experimentara de verdade, mas que de alguma forma parecia possível naquela cozinha cheia de aromas e rostos acolhedores. "Vivian." Baixando um pouco a voz como se fosse confidenciar um segredo, disse: "E se precisar de ajuda é só me chamar, certo? Augusto pode parecer rígido, mas é um bom homem. Ele está aqui há mais tempo do que qualquer um de nós e cuida de todos como se fossem parte dele." Clara, com um leve sorriso: "Muito obrigada, Vivian. Eu realmente não sabia o que esperar ao chegar aqui. Mas esse lugar já parece melhor do que qualquer outro em que estive." Vivian, rindo de leve: "Pois é, você vai ver. Às vezes essa casa parece um mundo próprio, com seus segredos, suas histórias. E olha, esse seu pingente é lindo. Tem uma história especial." Ao ouvir a pergunta, Clara instintivamente tocou o pingente que ainda pendia sobre seu peito e balançou a cabeça levemente. Na verdade, nem ela sabia ao certo como aquele pequeno coração veio a fazer parte de sua vida. Sabia apenas que ele sempre esteve ali, como se fosse uma parte dela. Clara, sussurrando quase para si mesma: "Não sei. Mas sinto que ele é importante. É algo que eu sempre tive. E que me faz sentir segura." Vivian sorriu, percebendo a profundidade daquele gesto e respeitando o mistério que parecia envolver aquele objeto. Em seus anos de serviço ali, já tinha visto muitas coisas estranhas e tocantes. Mas algo em Clara e seu pingente trazia uma sensação que nem mesmo ela conseguia definir. Era como se o destino a tivesse colocado naquela casa com um propósito. Augusto, de longe, chamando as duas com um tom firme mas sem dureza: "Vivian, Clara, está na hora de começarmos. Há muito a fazer antes que o senhor acorde." Ambas olharam para o mordomo, que mantinha sua postura impecável e olhos atentos. Vivian piscou para Clara como que para dizer: "Vai dar tudo certo", e em silêncio foram para suas tarefas. Enquanto preparavam o café e organizavam a mesa do café da manhã, Clara sentia a tranquilidade crescer em seu peito. Sentia que ali, entre aquelas paredes e entre aquelas pessoas, poderia encontrar mais do que apenas trabalho. Talvez pela primeira vez encontraria seu lugar, algo que nunca sentirá antes. E assim Clara começou seu primeiro dia naquela mansão, sentindo que estava diante de um novo começo, mas sem saber que na verdade os mistérios daquele lugar a levariam muito além do que poderia imaginar. Um mês se passou desde que Clara cruzara os portões da mansão, e cada dia ali, por mais silencioso e meticuloso, era um pequeno passo rumo a algo que ela jamais imaginara. As manhãs começavam frias, mas ao se levantar, Clara sentia uma faísca de alegria crescer em seu peito, algo diferente de qualquer coisa que experimentara ao lado de Dona Josefa e das irmãs. Ali, o peso que sempre carregara parecia se dissipar, e uma sensação de segurança a envolvia,
como se finalmente encontrasse um lugar ao qual pertencia, mesmo que em silêncio. No dia do pagamento, a mansão parecia diferente, como se houvesse uma antecipação no ar. Augusto, o mordomo, chamava os empregados um a um, entregando-lhes pequenos envelopes e uma palavra atenciosa. Cada um saía com um sorriso, segurando aquele pedaço de papel que significava mais do que dinheiro. Era um reconhecimento. Quando Clara finalmente foi chamada, seu coração bateu mais rápido. Ao entrar no escritório onde Augusto a aguardava, sentiu um misto de nervosismo e expectativa. Augusto, com um sorriso gentil, disse: "Clara, seu trabalho aqui tem sido notável. Todos falam muito bem de você. E acho que você mesma sente isso, não é?" Clara, um pouco envergonhada, abaixou a cabeça, mas não conseguia esconder o brilho nos olhos. Clara, com voz suave: "Eu nunca pensei que pudesse me sentir assim. Que pudesse ter valor." Augusto entregou-lhe o envelope com um sorriso que carregava compreensão. Ele sabia o que significava, sabia o peso daquela pequena recompensa. "Clara, este é apenas o começo. Seu esforço não passa despercebido, e há uma bondade em você que faz diferença aqui." Clara olhou para o envelope, como se estivesse segurando algo frágil e precioso. Uma vida inteira de sacrifícios e desprezo parece desmoronar em suas mãos, mas agora, naquele momento, sentia o calor de algo novo. Relógio da cozinha soava baixo, um a um, os empregados eram chamados pelo mordomo, Augusto. Ele mantinha sua expressão solene, mas havia um leve calor em seus olhos, um sinal de respeito por cada um que entrava na sala onde fazia os pagamentos. Era um pequeno escritório ao lado do salão principal, um ambiente mais reservado onde os empregados aguardavam em fila. A cada novo trabalhador que saía, Clara via sorrisos discretos e até risadas abafadas. Não era só pelo pagamento, era a sensação de reconhecimento, algo que todos ali sentiam. Quando, enfim, apenas Clara restou no corredor, a jovem percebeu que suas mãos tremiam levemente. Ela não sabia o que dizer ao mordomo, tampouco sabia como reagir. Tentava controlar o nervosismo quando, de repente, Augusto apareceu à porta, fazendo um sinal para que ela entrasse. A passos pequenos, Clara se aproximou, com os olhos cheios de expectativa. Ao entrar, viu que o mordomo segurava um envelope pardo, fechado com o nome dela escrito em uma letra simples, mas elegante. Augusto, com um tom respeitoso e até amigável: "Clara, você tem sido muito elogiada pelos outros. Seu trabalho e seu comportamento aqui têm sido impecáveis. Em pouco tempo, você conquistou o respeito de todos, incluindo o meu. Isso não é comum. Sinto que você tem um espírito forte, alguém que encontrou valor no esforço. E eu espero que esta recompensa represente isso." Ele estendeu o envelope com uma leve inclinação de cabeça, algo que Clara jamais esperaria ver de alguém como Augusto. Ela segurou o envelope entre as mãos, como se fosse algo frágil, sentindo uma onda de emoções invadir seu peito. Era apenas um envelope de papel, mas dentro dele, havia algo que ela nunca tivera: reconhecimento e um valor que simbolizava seu trabalho. Clara, tentando conter as lágrimas, disse: "Obrigada, Sr. Augusto. Eu não sei o que dizer. Este é o primeiro salário que recebo em minha vida. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer." O mordomo, que sempre fora um homem de poucas palavras, observou a jovem com uma expressão suave. Sabia de sua história, dos anos difíceis que ela deixará para trás. Sentiu que havia ali uma chama de esperança, algo que ele próprio já experimentara em seu passado. "Clara, o trabalho é uma forma de encontrarmos propósito. E é claro para todos aqui que você encontrou o seu. Agora vá, aproveite o dia. Todos estão esperando para celebrar." Ao sair da sala, Clara mal conseguia conter a emoção. Ela queria correr para o seu quarto, abrir aquele envelope e ver, pela primeira vez, algo que fosse só seu. Mas, ao chegar à cozinha, foi surpreendida pelos colegas de trabalho. Todos estavam lá, de Vivian a Pedro o jardineiro, e Maria a cozinheira, que segurava um pequeno bolo decorado. Foi uma celebração modesta, mas repleta de alegria genuína. Vivian foi a primeira a se aproximar, com um sorriso caloroso. Clara não sabia como reagir. Olhou ao redor e viu os rostos dos novos amigos, pessoas que em pouco tempo se tornaram mais próximas do que qualquer um de seu passado. Havia uma energia forte naquele lugar, uma sensação de pertencimento que ela jamais conhecera. Guardou o envelope com cuidado, prometendo a si mesma que faria algo especial com aquele dinheiro. Não era só o início de uma nova etapa.
Era o início de uma nova Clara, uma mulher que com cada sorriso compartilhado naquela cozinha começava a entender que sua vida tinha valor, que seu futuro estava em suas próprias mãos. Enquanto Clara ainda absorvia as palavras de Augusto e segurava o envelope, a porta do escritório rangeu levemente ao abrir. Eduardo entrou, seu terno impecável e sua expressão fria e controlada. Mas ao dar o primeiro passo para dentro, seus olhos encontraram os de Clara, e algo fez com que ele parasse. A jovem ainda estava de cabeça baixa, agradecendo Augusto sem notar a presença do patrão. Foi nesse momento que o olhar de Eduardo focou em algo que o fez perder o chão, um pequeno pingente em formato de coração que pendia do pescoço da jovem empregada. Seus olhos se arregalaram e a postura rígida, sempre imperturbável, vacilou pela primeira vez em anos. Ele conhecia aquele pingente. Não havia dúvida. Um frio intenso percorreu sua espinha e memórias há muito adormecidas vieram à tona de uma só vez, como uma onda esmagadora de emoções que ele pensara há muito ter esquecido. Eduardo, quase em um sussurro para si mesmo, disse entre dentes: "Não. Não pode ser." Clara, ouvindo avô, levantou o olhar e se encontrou com o olhar incrédulo e abalado de Eduardo. Ela não entendeu o que se passava, mas sentiu uma intensidade esmagadora naquela troca de olhares. Parecia que de repente algo no ar mudará. Sentiu um arrepio correr por sua pele sem saber o porquê. Eduardo, tentando controlar a voz, mas sem sucesso, perguntou: "Esse pingente, onde conseguiu?" Clara, surpresa e assustada com a pergunta, levou a mão ao coração, segurando o pequeno pingente como sempre fazia instintivamente. Ela sabia muito pouco sobre aquela joia, apenas que sempre estivera com ela desde que podia se lembrar. Sentia-se conectada a ele de uma forma inexplicável, mas nunca soubera a história por trás daquele pequeno pingente. Clara, hesitante, exclamou aflita: "Este pingente sempre esteve comigo, senhor. Eu não sei de onde veio, apenas sei que ele é importante." Eduardo sentiu as pernas fraquejarem, um calor subindo a face enquanto olhava para aquela jovem com um misto de dor e esperança impossível. O mesmo pingente que ele havia mandado fazer para sua filha. O mesmo que desaparecera com ela naquela tarde fatídica, quando sua pequena sumira para sempre do jardim da mansão. Ele nunca fora o mesmo desde aquele dia. Sua esposa Laura perderá a saúde e o brilho, definhando lentamente até sua partida, e ele, Eduardo, se tornará uma sombra de quem fora vivendo sem propósito, apenas se mantendo de pé por inércia. Augusto, que observava a cena com uma expressão de surpresa contida, percebeu a intensidade do momento e decidiu intervir, tentando trazer Eduardo de volta à realidade. Augusto, gentilmente: "Senhor Eduardo, há algo de errado?" "O que foi, senhor? O que está acontecendo?" Eduardo não respondeu de imediato, tamanha sua perplexidade, ainda absorvendo a presença daquele pequeno pingente e o rosto de Clara. Um rosto que, agora que ele se dava conta, tinha algo familiar, algo que lembrava as feições de Laura, e de uma forma que o fazia duvidar da própria sanidade. Mas ele sabia que não era uma ilusão. Aquela era a verdade que ele nunca esperara ver. Eduardo, agora olhando diretamente nos olhos de Clara, quase suplicante, pergunta atônito: "Clara, você tem alguma lembrança de onde esteve antes de viver com sua família adotiva?" Clara balançou a cabeça lentamente, a tristeza e a confusão estampadas no rosto. "Não, senhor. Eu não me lembro de nada antes dos 5 anos. Minha mãe adotiva, Dona Josefa, sempre disse que me encontrou perdida e que decidiu me criar. Ela nunca contou muito mais que isso." O ar na sala parecia denso, como se o peso de algo indescritível tivesse se instalado ali. Clara sentia o coração bater mais rápido, não sabia ao certo o motivo, mas havia algo naquele momento que a fazia sentir que de alguma forma tudo estava prestes a mudar. Eduardo ainda observava, seus olhos fixos no pingente que Clara usava, o mesmo pingente que ele conhecia tão bem. A mesma joia que pertencia à sua filha desaparecida há tantos anos. O silêncio entre eles era absoluto, apenas o som das respirações preenchendo o espaço. Com a voz rouca, quase um sussurro, Eduardo continua: "Clara, você lembra de algum nome, algum lugar, algo que possa ser uma pista?" Clara refletiu, o rosto marcado pela dúvida. Finalmente balançou a cabeça em negação, mas acrescentou algo que sempre sentirá: "Eu sempre senti que havia algo faltando. Algo que nunca consegui entender. Como se eu tivesse perdido uma parte de mim." Eduardo deu um passo à frente, mas a dor e o alívio duelavam em seu olhar. Aquele pingente, aquele rosto, a sensação de que ali estava finalmente uma resposta que ele nunca imaginou encontrar. Ele respirou fundo e segurou o impulso de abraçá-la, de confirmá-la como sua filha. Ainda não era a hora, pensou ele.
Augusto, observando a forte cena e percebendo o peso daquele momento, colocou a mão no ombro de Eduardo, transmitindo um apoio silencioso como um amigo que partilhava de sua dor e agora de sua esperança. Augusto, com um tom sereno, olhou para Clara e disse: Clara, você é mais importante para esta casa do que imagina. E talvez, para o Sr. Eduardo, mais do que você possa entender agora. A verdade finalmente começava a emergir das sombras. E com ela a promessa de que nada seria mais como antes naquele lugar. Clara ficou ali, com o coração disparado, sem saber ao certo o que significavam as palavras de Augusto. Ela apenas olhava para o Sr. Eduardo, cujos olhos, antes tão frios e distantes, agora pareciam carregar uma emoção profunda, algo que ela nunca imaginara ver ali. Aquela emoção, embora silenciosa, fazia com que ela se sentisse pela primeira vez acolhida, como se finalmente tivesse encontrado um lugar onde pertencia. No endereço mais chique de São Paulo, há 18 anos atrás, vamos encontrar Eduardo ainda jovem, no auge do vigor da vida. Uma mansão, uma esposa bela, uma vida sem grandes preocupações. Porém, o passado leviano sempre tem uma maneira de cobrar seu preço, e o passado de Eduardo estava prestes a lhe causar a dor mais profunda de todas as dores. Laura, uma bela mulher, também desfrutava desse mundo quase perfeito. Sua ex-amante, uma mulher jovem e apaixonada, havia sido deixada de lado quando ele a trocou por sua atual esposa, Dona Laura. Uma mulher que, aos olhos de Eduardo, representava tudo o que ele queria: status, respeito, uma vida perfeita. Mas Laura não aceitava isso. Ela não poderia aceitar. E quando ela começou a perceber que Eduardo havia esquecido dela completamente, sua raiva tomou uma forma ainda mais sombria. Ela passava os dias imersa em sua raiva, se alimentando dela como se fosse a única coisa que ainda a mantinha viva. Cada pensamento, cada lembrança daquela traição, a enchia de um ressentimento crescente que parecia não ter fim. O tempo só fazia aumentar sua amargura, e a cada dia ela se convencia mais de que o casal merecia pagar por tudo o que lhe fizeram. Eles, que a haviam deixado de lado como se fosse nada, agora viveriam a dor de uma perda irreparável. Mas o que ela não sabia era que seu sofrimento e seu ódio não seriam suficientes. Não, algo mais precisava ser feito. Seu desejo de vingança não se saciaria com simples humilhações ou desespero. Não seria o suficiente vê-los sofrer. Ela queria vê-los despedaçados. Com o passar do tempo, a amargura em seu coração se transformava em algo ainda mais profundo e sombrio. Ela começava a sonhar com planos, a arquitetar vinganças cada vez mais cruéis. Sua mente se enchia de imagens distorcidas, de formas de fazer com que eles sentissem a dor que ela carregava por anos. Eles vão pagar por me desprezar. Vão ver o que acontece quando ignoram uma mulher ferida. Eles não sabem o que me fizeram, mas vão aprender. Vão sentir cada pedaço da dor que eu vivi. Ela repetia essas palavras em sua mente, consumida por um desejo que a corroía por dentro. Ela sabia que a vingança seria a única forma de preencher o vazio que Eduardo e sua esposa haviam deixado em sua vida. Ela não queria mais apenas que eles sentissem culpa. Ela queria que eles se lembrassem de sua dor todos os dias, que vivessem com a lembrança de sua traição, de sua humilhação. E assim, com o coração cheio de vingança e a mente encharcada de ódio, ela seguia seu caminho, mais determinada a fazer Eduardo e sua esposa pagarem do que jamais poderia imaginar. O que viria a seguir seria algo que mudaria tudo para sempre, algo que nenhum deles poderia prever. Quando Clara nasceu, Laura viu uma oportunidade. Ela sabia que essa era a única maneira de fazer Eduardo sentir a dor que ela sentirá todos esses anos. Quando a menina ainda era um bebê, ela observou do lado de fora, vendo-a crescer no jardim da mansão, tão vulnerável, tão inocente. Agora, sim, eu posso fazer com que eles paguem. Agora, Clara será minha arma. Com uma astúcia calculada, ela planejou tudo. Sabia que o momento perfeito chegaria em uma tarde tranquila, quando o sol já começava a se esconder no horizonte, e as sombras do jardim se alongavam, tornando-o um lugar ideal para se esconder. Uma tarde quase noite, quando as luzes ainda estavam apagadas, e ninguém prestaria atenção. Laura sabia o que fazer. Ela se aproximou sorrateiramente do jardim, observando Clara, ainda com seus cabelos dourados e seus olhos brilhando sob a luz fraca do fim da tarde. A menina estava distraída, brincando, sem perceber que o perigo se aproximava. Laura respirou fundo e, com um movimento rápido, agarrou Clara nos braços. A menina não teve tempo de reagir, não teve tempo de gritar. Tudo aconteceu rápido demais. O mundo de Clara, que antes parecia tão seguro, foi virado de cabeça para baixo. Laura carregou Clara consigo por entre as sombras e a levou para longe sem que ninguém soubesse, sem que ninguém suspeitasse.
O coração de Laura batia forte, mas ela sentia uma satisfação crescente. Agora, Eduardo vai entender o que significa perder aquilo que mais ama. Enquanto isso, dentro da mansão, Eduardo, com sua vida tranquila e aparentemente perfeita, jamais imaginava o que estava acontecendo. Ele acreditava que tudo estava bem, que sua vida continuaria sem sobressaltos. Mas a verdade estava prestes a vir à tona de forma terrível, devastadora. Com o passar dos dias, Eduardo e sua esposa procuraram desesperadamente por Clara, acreditando que ela havia desaparecido de uma forma misteriosa. Eles pediram ajuda, mas ninguém conseguia encontrar um vestígio da menina. O que eles não sabiam era que Clara estava a quilômetros de distância, em um lugar onde o amor e a dor se entrelaçavam de maneira cruel. E Laura, ao olhar para a menina que carregava nos braços, sabia que havia cumprido sua promessa. Ela havia feito o que Eduardo e sua esposa mais temiam. E agora o destino os deixaria enfrentar a dor de uma perda que nunca imaginaram ser possível. Mas o que ninguém sabia, nem Laura, era que Clara seria mais do que uma simples peça de vingança. Ela começaria a revelar segredos que ninguém imaginava. E quando tudo viesse à tona, o pecado de Eduardo, o seu maior erro, seria desenterrado mais cruel do que qualquer vingança que Laura pudesse imaginar. Eduardo entrou no escritório com passos pesados, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Ele precisava de respostas, algo que o tirasse do turbilhão em que sua mente estava perdida. Precisava entender o que estava acontecendo, o que Laura realmente havia feito e como Clara se encaixava nesse quebra-cabeça. Com um gesto cansado, ele apertou a campainha e esperou, seu coração batendo acelerado enquanto olhava para a porta. Em instantes, o fiel Augusto entrou no escritório com sua postura impecável e olhar atento. Mas ao ver Eduardo, algo mudou no rosto de Augusto. Ele já sabia que algo não estava certo, parecia maior do que qualquer coisa que ele já tivesse presenciado. Eduardo, com a voz baixa, temerosa, quase como um suspiro, disse: Augusto, preciso de sua ajuda. Estou perdido. Preciso entender tudo isso. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo comigo? Augusto fechou a porta atrás de si e se aproximou, colocando-se ao lado da mesa de Eduardo. Ele sabia que o senhor estava lidando com algo que ia muito além de qualquer problema doméstico. Senhor, talvez eu possa ajudá-lo a esclarecer um pouco as coisas, mas há coisas que talvez seja difícil entender. Há muito mais neste lugar e na nossa história do que o senhor imagina. Eduardo olhou para ele, olhos vazios, esperando as palavras de Augusto. O mordomo continuou com uma calma que contrastava com o turbilhão que Eduardo sentia dentro de si. Senhor, eu sabia que algo estava errado, mas nunca imaginei que chegaria a isso. A senhora Laura. A senhora Laura, ex-amante de sua juventude, ela nunca aceitou o fim de seu relacionamento com o senhor. Ela foi deixada para trás e isso a consumiu, a transformou. Ela jurou se vingar não só do senhor, mas de todos que estavam ao seu redor. Quando ela soube de sua esposa, quando viu sua vida sendo construída, algo dentro dela se quebrou. Eduardo olhou fixamente para ele, cada palavra de Augusto batendo como um soco em seu peito. Ele sabia que Laura havia sido uma parte de sua vida, mas não imaginava a profundidade da dor que ela carregava, o quanto aquilo a havia destruído. Ela jurou que se vingaria. E começou a espalhar seu ódio para todos ao seu redor. Eu ouvi rumores entre os empregados, senhor. Eles falavam que ela poderia estar por trás do desaparecimento de Clara. Muitos achavam que a senhora Laura foi a responsável pelo roubo da criança, mas não havia provas. E ninguém se atreveu a falar abertamente. Eduardo ficou em silêncio, o rosto marcado pela angústia. Ele sentia como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Como ele não percebeu? Como pôde ter sido tão cego para o sofrimento de Laura? O que ela fez à sua filha, aquela inocente menina, não tinha perdão. Mas algo dentro dele ainda não conseguia acreditar que Laura pudesse ser capaz de tamanha crueldade. Mas ela não podia, Eduardo murmurou, tentando se convencer de que aquilo não era possível. Foi então que Augusto, com um olhar de pesar, disse: O senhor não conhece Laura como eu conheço. A dor dela, o rancor se transformaram em algo muito maior. Ela foi capaz de tudo, senhor. E acredite, essa vingança que ela arquitetou foi bem planejada. Eduardo fechou os olhos, tentando digerir a realidade. Mas como se não fosse suficiente, algo ainda pairava no ar, algo que ele não podia ignorar. Foi então que a porta se abriu e Dona Esmeralda, uma das empregadas mais antigas da casa, entrou com seu andar lento e postura cuidadosa. Ela parecia carregar um peso silencioso em sua expressão. Era como se ela soubesse algo que Eduardo ainda não queria ouvir.
Senhor Eduardo, ela começou com um tom grave, eu soube de algo. Não sei se devo contar, mas acredito que o senhor precisa saber. Uma amiga minha que também servia na casa de Laura. Ela me contou algo. Dizem que Laura, já mais velha, confessou a ela que foi ela quem roubou Clara. Ela disse com todas as palavras, mas não podia falar nada, senhor. Não tinha provas. Somente palavras. Palavras que foram ditas em um momento de fraqueza. Eduardo olhou para Dona Esmeralda, os olhos arregalados, sem conseguir processar o que ela estava dizendo. Mas, como assim? Você tem certeza disso? Você está me dizendo que Laura... Ela confessou, mas você não tem provas? Esmeralda respirou fundo, como se sentisse o peso de cada palavra. Sim, senhor. Ela disse que foi ela quem levou Clara do jardim. Que não aguentava mais ver a felicidade do senhor, a felicidade de sua esposa. Ela disse que fez aquilo para vê-lo sofrer, para destruir tudo o que o senhor havia construído. Mas infelizmente ela nunca conseguiu comprovar. Ela não podia. E ninguém acreditou nela. Eduardo estava em choque. A dor de perder Clara, que ele sempre imaginou ser um acidente, agora tinha uma explicação horrível. A pessoa que ele tanto tentava esquecer, a mulher que ele havia deixado para trás, fora responsável por arrancar sua filha de sua vida. Ele não sabia o que fazer, não sabia como lidar com essa verdade tão cruel. Mas por quê? Por que ela faria isso? O que ela queria? O que eu fiz para merecer isso? Eduardo perguntou mais para si mesmo do que para os outros. Dona Esmeralda o olhou com compaixão, mas a tristeza em seus olhos era inegável. Às vezes, senhor, a dor se transforma em algo maior. Quando ela foi desprezada, o mundo dela desabou. E em vez de procurar cura, ela procurou vingança. E você, senhor, e sua esposa, tornaram-se o alvo dessa vingança. Eduardo sentiu as lágrimas ameaçando surgir. O peso da culpa, da raiva, da dor, tudo isso o esmagava. Ele não sabia como consertar isso. Como poderia consertar anos de erros, de escolhas que agora pareciam tão terríveis? Ele havia perdido Clara e agora descobria que a dor que ele sentia por ela estar desaparecida não era apenas uma perda, mas uma ferida infligida por alguém de seu passado. Eduardo, ainda atordoado pela revelação devastadora, não conseguia ficar parado. A confirmação do envolvimento de Laura no desaparecimento de Clara o havia destruído por dentro, mas ele precisava de uma verdade absoluta. Precisava saber, de forma inquestionável, que aquela menina, que ele agora chamava de Clara, era realmente sua filha perdida. A ansiedade corroía sua alma, o impulso de agir era incontrolável, mas Eduardo estava preso em um labirinto de perguntas sem respostas. Dona Esmeralda, percebendo a angústia de Eduardo, propôs uma última busca pela verdade. Ela sabia de alguém que talvez pudesse esclarecer tudo. Antônia, a irmã de Laura, vivia reclusa em uma cidadezinha no interior e tinha sido próxima de Laura por muitos anos. Talvez Antônia soubesse de algo, uma pista, qualquer coisa que pudesse dar a Eduardo a certeza de que Clara era, de fato, a filha que ele havia perdido. Esmeralda partiu cedo, a primeira luz da manhã ainda iluminando fracamente o céu quando ela deixou a mansão. A viagem até o interior foi longa, e o coração dela batia rápido, não só pelo peso da missão, mas também pelas memórias que a conectavam a Laura e Eduardo. Aquela viagem não era apenas para encontrar respostas, mas também para encerrar anos de dor que todos eles haviam vivido em silêncio. Ao chegar ao vilarejo, Esmeralda seguiu as direções até uma casa modesta, cercada por um pequeno jardim de plantas secas e uma cerca de madeira já desgastada pelo tempo. Antônia a recebeu com surpresa, seu rosto se enchendo de curiosidade e apreensão ao ver Esmeralda ali, tão distante da cidade grande e da vida que elas haviam deixado para trás. Esmeralda, você, o que faz aqui? Perguntou Antônia, com um tom hesitante, os olhos tentando desvendar as razões por trás daquela visita inesperada. Antônia, Esmeralda começou, sua voz baixa, como se temesse que a verdade fosse pesar demais naquele lugar tão tranquilo. Eu vim para falar de Laura. E de Clara, a filha do senhor Eduardo. Antônia suspirou profundamente, e, com um aceno de cabeça, indicou que Esmeralda a seguisse para dentro da casa. Elas se sentaram em uma pequena sala, decorada com objetos antigos e fotografias empoeiradas que pendiam das paredes. Havia um ar de nostalgia, de passado vivo, quase palpável. O olhar de Antônia estava fixo em algum ponto distante, como se já soubesse o que Esmeralda queria saber, mas hesitasse em dizer. Depois de um momento, Antônia finalmente murmurou: Laura nunca superou o que aconteceu com Eduardo.
Eu tentei ajudá-la, tentei tirá-la daquele caminho de rancor, mas o ódio dela crescia dia após dia. Não queria aceitar que ele tivesse seguido em frente, que tivesse construído uma família. Ela sempre dizia que era uma injustiça, que deveria ser ela viver naquela casa, ao lado dele. Esmeralda a ouvia com o coração pesado, esperando ansiosa por algum sinal, por uma pista que pudesse ajudá-la a compreender os segredos que Laura havia guardado. Antônia hesitou, como se buscasse coragem para o que estava prestes a revelar. Um dia, Laura me escreveu uma carta. Muitos anos depois de tudo isso. Eu nunca contei a ninguém. Por quê? Porque eu mesma não sabia o que fazer com aquelas palavras. Ela parecia arrependida, confusa, mas confessou o que tinha feito. Com um suspiro profundo, Antônia se levantou e foi até uma pequena gaveta, de onde tirou uma carta amarelada pelo tempo, dobrada com cuidado. Ela a entregou a Esmeralda com um olhar de tristeza e resignação. Aqui está. Talvez essa seja a verdade que vocês estão procurando. Esmeralda pegou a carta, sentindo o peso das palavras que aquela folha guardava. Na despedida, ela agradeceu a Antônia com um abraço apertado e partiu, a carta guardada contra o peito, sentindo que levava consigo a última peça de um quebra-cabeça sombrio. A viagem de volta parecia interminável, e a ansiedade em seu coração crescia a cada quilômetro. Ao chegar à mansão, Esmeralda foi imediatamente até o escritório de Eduardo, onde ele aguardava em silêncio. Ela se aproximou, o olhar grave e emocionado, e entregou a carta em suas mãos, sem dizer uma palavra. Eduardo segurou a carta por alguns instantes, como se temesse ler o que Laura havia escrito. Ele respirou fundo e, finalmente, desdobrou o papel amarelado, os olhos rapidamente correndo pelas palavras. As primeiras linhas eram preenchidas com desculpas, palavras de arrependimento que pareciam rasgar o papel, quase como se Laura estivesse diante dele, confessando tudo. Ela falava do ódio que havia sentido, do ressentimento e da dor de ser rejeitada. A cada palavra, Eduardo sentia o coração afundar, a culpa e o remorso crescendo com uma intensidade que ele nunca imaginou ser possível. Mas então, as palavras que ele mais temia estavam lá, escritas com uma clareza brutal. Eu tirei Clara de você, Eduardo. Ela era tudo o que você amava, e eu queria que você soubesse o que é perder algo que nunca poderá substituir. Eu a levei naquela tarde, do jardim, e a escondi, longe de tudo e de todos. Agora, depois de tantos anos, percebo que não posso continuar com isso. Clara, sua Clara é minha culpa. O sofrimento dela, e o seu, são meus para carregar, para sempre. Eduardo soltou a carta, as mãos trêmulas, os olhos fixos em um ponto distante. A confirmação do que ele havia temido estava ali, dolorosa, implacável. Sua Clara, sua filha querida, havia sido arrancada de sua vida pela mulher que ele, um dia, havia amado. O peso daquela descoberta parecia esmagá-lo, e ele sentiu que as lágrimas que segurava há tanto tempo finalmente rolavam de seus olhos, silenciosas, mas carregadas de uma dor irreparável. Aquela noite foi interminável para Eduardo enquanto ele lia e relia a carta de Laura. Cada palavra parecia rasgar sua alma, deixando nele uma saudade profunda e arrependimentos que ele nunca pensou carregar ali no silêncio solitário de seu escritório. Eduardo entendeu finalmente que o passado estava além de seu alcance intocável e inalterável, mas o futuro ainda estava ali à sua frente. Mesmo que fosse tarde demais para corrigir os erros que o perseguiam, talvez ainda houvesse tempo para tentar reconstruir alguma coisa, algo que ele há tanto tempo havia perdido. No dia seguinte, com o coração apertado e cheio de nervosismo, Eduardo chamou Clara para uma conversa. Ele a olhava com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes, como se aquela fosse a última chance que teria de se conectar com ela. Mesmo tremendo, Eduardo se manteve firme e começou a falar. Clara, eu sei que talvez eu tenha parecido distante, confuso, perdido, mas eu preciso que você saiba que há algo que mudou tudo para mim, algo que você merece saber. Clara fitava-o sem entender, com uma expressão que misturava surpresa e receio. Eduardo segurou as mãos dela como se nelas buscasse a coragem de revelar a verdade, um segredo guardado por anos, algo que ele temia nunca ter coragem de contar. Clara, você é minha filha. As palavras foram pronunciadas com dor e alívio, como se ele finalmente pudesse respirar depois de anos preso no próprio erro. Clara olhava para ele em choque, os olhos marejados absorvendo a revelação. As lágrimas começaram a brotar, uma mistura de incredulidade e dor a inundava, e ela soltou as mãos dele, recuando. Isso só pode ser um engano, uma mentira. Clara murmurou quase em sussurro. Eduardo, com voz trêmula, respondeu: eu sei que parece impossível, eu sei que você tem todas as razões para duvidar, mas é verdade. Clara, há uma longa história, uma que eu descobri tarde demais. Laura, a mulher que te levou, fez isso por vingança, porque eu a deixei, e em sua dor ela te tirou de mim para me punir. Esmeralda
Encontrou a carta e tudo está lá. Eu perdi você antes de sequer te conhecer e agora te reencontro sem saber se posso recuperar o tempo que perdemos. Aquelas palavras encheram Clara de uma dor profunda. Por muito tempo ela havia sentido um vazio como se não pertencesse a lugar algum e agora tudo fazia sentido. Ela olhava o homem que antes era apenas uma figura distante mas que agora aparecia como seu pai, como alguém que desejava estar em sua vida. Clara, enxugando as lágrimas e ainda desconfiada, perguntou: e por que eu deveria acreditar nisso agora? Depois de tantos anos o senhor sempre foi frio, e agora de repente sou sua filha porque eu era um homem cego. Clara, um homem que não sabia o que realmente importava. Eduardo respondeu com a voz trêmula: leia a carta você mesma, e depois se ainda me odiar eu entenderei, mas saiba que agora que eu te encontrei não vou deixar você ir novamente. Nos dias que se seguiram Clara mergulhou na leitura da carta. Cada palavra parecia abrir uma nova ferida, mas também trazia respostas que ela buscava: a história de sua mãe, a dor de Laura, o desejo de vingança e o arrependimento que veio tarde demais. Clara compreendia agora o quanto sua vida fora marcada por segredos e mentiras, mas também via no arrependimento de Laura uma chance de redenção. Clara sentiu compaixão e, em meio a lágrimas, decidiu tentar romper aquele ciclo de dor que durava tantos anos. Pouco a pouco, Clara permitiu que Eduardo se aproximasse. A mansão, antes apenas um local de trabalho, transformou-se em um espaço de reencontro. A cada conversa, a cada momento compartilhado, pai e filha começaram a redescobrir o que significava ser uma família. Meses depois, numa tarde dourada pelo sol, Eduardo e Clara estavam no jardim, o mesmo jardim de onde ela havia sido levada um dia, mas que agora testemunhava um recomeço definitivo. O vento soprava leve como se quisesse afastar de vez as sombras do passado. Clara, com um leve sorriso, disse: eu acho que agora entendo tudo o que aconteceu. Toda essa dor não foi culpa de ninguém, talvez tenha sido o sofrimento de Laura e a falta que você nem sabia que sentia. Não somos perfeitos, mas é isso que nos torna humanos, uma família de verdade. Eduardo, com os olhos brilhando, respondeu: você tem razão, minha filha, e enquanto eu tiver forças farei o possível para ser o pai que você merece. O passado não podia ser apagado, mas ali naquele jardim ambos sabiam que poderiam trilhar um novo caminho juntos, deixar a dor descansar e recomeçar uma vida onde o amor finalmente prevalecia. Era o início de uma nova jornada, pai e filha em paz com a verdade e com o amor que enfim encontraram. Se você gostou dessa história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal para mais histórias fortes e emocionantes como essa.